Bom dia, igreja abençoada, igreja triunfante, igreja escolhida, abençoada, eleitos, sacerdócio reais, uma nação santa, povo propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Nós fomos gerados pela palavra do poder do Altíssimo. Sabe, nós estamos escondidos na sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Podemos passar adversidades, lutas, tristezas, angústias, porém, o nosso Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle absoluto de cada situação da nossa vida. Então, nós podemos nos sentir abatidos. Porém, Deus vem e restaura a nossa vida. Ele é o Deus Santo e Todo-Poderoso. E glorificado é o nome dele. Porque o que nos cabe é nos derramar aos pés de Jesus e descansar na sua santa providência. Porque ele é o Senhor. Ninguém é maior que o nosso Deus. Não existe nome acima do nosso Deus. Sabe, Paulo tinha uma enfermidade na vista. E ele disse, por 3 vezes eu orei ao Senhor. E ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Então isso quer dizer que ele sustentaria Paulo até os finais dos seus dias, mesmo com aquela enfermidade. Paulo caminharia, Paulo pregaria o evangelho, Paulo teria uma vida transformada, Paulo seria o apóstolo dos apóstolos, Paulo escreveu as 13 epístolas e que nós entendemos que a 14ª é dele pela letra, pelo falar dessa epístola. Portanto, ele foi um dos maiores apóstolos e ele carregava nele uma enfermidade. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, para a igreja entender que nós não temos vontade própria e que ele tem um comando, que ele tem um controle e que se você ver, mas o irmão fulano, o ímpio, ele possui muito mais do que eu. O caminho do ímpio é escorregadio, a palavra de Deus diz. Então nós não devemos o quê? Invejar o que os outros têm, porque ele tem nos dado a provisão de que precisamos. Agora nós temos que fazer a nossa parte, escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ele é a primazia. Ele está em primeiro lugar. Então, seja o que for que você estiver passando, nós, todo mundo junto, qualquer, assim, colocando no canto, pressionando, qualquer situação difícil, saiba que Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Basta uma ordem dele e tudo acontece. Mas nós precisamos saber esperar, precisamos saber orar, precisamos estar atentos. Ele é o Senhor de nossas vidas. Então não andemos por aí, feito ovelhas desgarradas, que não temos pastor. Nós temos o pastor e bispo das nossas almas, que jamais deixa um filho dele desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Então não há motivo para que alguns entrem em desespero e caia na descrença de achar que ele não está vendo e que ele não está nem aí para a situação. Ele está. E ele trabalha da maneira dele. E enquanto ele estiver trabalhando da maneira dele a nosso favor, nós vamos crescendo espiritualmente, sendo moldados à figura de Cristo, nessa espera que ele está fazendo a gente esperar. Nós esperamos, aguardamos. O Senhor trata da situação em questão que nos deixa abatido e trata de nós.
Como somos o vaso na mão do olheiro, ele, no meio da angústia, da dor, do sofrimento, ele vai nos moldando e dando a forma ao vaso que ele quiser dar. Amém? Então, esse Deus poderoso é que nós temos que temer. Tenha calma. Tenha calma. Jesus está no comando. Ele não perdeu o comando de nada. De nada. Se você estiver recebendo afronta, se você estiver recebendo ingratidão, espera um pouco. Quem te justifica é Deus, não é outro. Não é você, nem a força do teu braço, nem a força da tua língua. É Jesus, o nosso Senhor. É Ele quem nos justifica, amém? Então a Deus toda a glória, todo louvor, todo império, toda majestade, todo domínio para Ele, honra e glória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é a oração triunfadora. O que nós estamos fazendo? Estamos trazendo de volta os pilares da igreja. Porque nós não podemos, de forma alguma, nós não podemos estar querendo ter mais se nós ainda não estamos aprendendo a viver com os princípios. E compreendem isso? Então nós vamos caminhar nesses princípios da doutrina de Deus e que é um princípio permanente. A oração triunfadora, Marcos 14, do 32 ao 42, fala: então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais. Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está atraindo. Curve a tua cabeça. Senhor, glórias ao teu nome, Jesus. Pai, queremos ouvir a tua voz. Queremos entender a tua palavra e sairmos daqui, cada vez que entrarmos no teu santuário, sair daqui, Senhor, edificados na tua palavra. A tua palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. É a tua palavra quem nos transforma. Então ensina-nos, Senhor, a te servir e ensina-nos, Senhor, Paizinho amado, a ser filhos da luz, com caráter de filhos da luz,
imitadores do nosso Pai, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Esta é a terceira ocasião em que Jesus orou sozinho. À noite, em momentos críticos no seu ministério. Jesus também teve momentos críticos no ministério dele. No Getsêmani, ele orou de forma humilde, agônica, perseverante e triunfante. Ele foi um homem de oração. Então, em cada versículo, é Jesus quem vigia, quem ora, e também por isso, quem é preservado. Jesus é o maior exemplo de oração em tempos de angústia. Quando sua alma estava angustiada, ele orava. Marcos 14, 35 e 39 diz assim: caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Então, ele insistia no assunto. Ele orava as mesmas expressões, ele orava o mesmo assunto. Ele, não, eu preciso estar na presença do Pai, no mesmo assunto. Então, na hora da aflição, nós devemos nos voltar para Deus. Não é para a murmuração, não é para a lamentação, mas é nos voltarmos para Deus. Porque Ele tudo sabe, Ele tudo comanda, e Ele não vai agravar os ouvidos dele, não vai fechar os ouvidos dele, não vai fechar os olhos à oração que você fizer. Então, o primeiro grito na hora da dor deveria ser em forma de oração. E na maioria das vezes nós sabemos que não é em forma de oração. Na maioria das vezes nós entendemos que na hora da dor, da aflição, as pessoas tendem a murmurar, criticar, blasfemar, falar contra Deus, abrir a boca, porque eu sou o coitado. Coitado. Você foi resgatado do mundo das trevas. A penitência que estava sobre a tua vida era eterna. Era para viver o restante da tua vida em chamas. Então você não pode ser coitado. Você pode passar por aflições, mas até o Cristo ressurreto passou por aflição. E ele mesmo disse para a igreja: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições. Ele também passou. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Todas as situações das nossas vidas não se comparam com a glória que está por vir. Toda a situação da nossa vida não se compara ao sofrimento do Jesus Cristo. E ele teve uma glória permanente. Vamos caminhando. O conselho do irmão de Jesus, Tiago, era assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Jesus não apenas orou no Getsêmani, ele também ordenou aos discípulos a orarem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Nós temos que saber compreender a Bíblia, saber ler a Bíblia, estar permanentemente lendo alguma passagem da Bíblia, para que você, no Espírito, entre na letra e entenda o teu chamado à compreensão da palavra, o teu chamado para ser transformado em filhos do Deus Altíssimo. 14:38, ele fala assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Então quer dizer que se eu não orar, se eu não vigiar, eu vou entrar em tentação, porque a carne é fraca. A carne cogita dessas coisas.
Aí ele fala, o espírito está pronto. O teu espírito está pronto. Porém, a carne é fraca. Então, a carne vai me levar para um lado que não é legal, não é bom, não me traz segurança, não me traz alívio, não me traz estatura de varão perfeito, não me traz atitudes de quem confia no Deus que diz que serve, atitudes de quem fala que o teu Deus é poderoso e você está tomando atitudes da tua maneira. Então, muitos se desesperam quando chegam os dramas da vida. E olha que não são poucos. Quando pisam o lagar da dor. Muita mãe pisa o lagar da dor. Mas não é para ela desistir dos seus filhos. E nem ser conivente com as coisas erradas. Mas ela se derrama aos pés de Jesus. Derrame-se aos pés de Cristo. Porque se você olhar bem, você vai dizer, ele não tem salvação. Eu estou orando e nada acontece. Não tem salvação. Quem te falou? Quem te disse isso? Quem falou para você que teu filho, tua filha não tem salvação? Quem te disse que você não vai mudar de vida? Que Deus não vai te tirar desse precipício que você se meteu? Quem falou? Mas, entretanto, ser obediente, vigiai e orai. Então, na hora que você pisar o lagar da dor, recorra aos pés do Pai. Outros tentam fugir. Muitos tentaram fugir. Outros amargurados. Tem irmãos amargurados com Deus, porque estou passando aquela aflição. Eles cerram os punhos em revolta contra Deus. Como a mulher de Jó. Ah, você está doente, perdeu toda a tua riqueza. Ah, está aí cheio de enfermidade. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele falou, você fala como uma louca. Então Jesus caiu sobre os seus joelhos e orou. E na oração Jesus prevaleceu. Prevaleceu, pastor? Ele foi para a cruz. Mas espera aí. Ele orou 3 vezes, sempre focando o mesmo aspecto. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não for, cumpra-se em mim a tua vontade. Ele suou sangue, e não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Ouçam, fazer a vontade de Deus, muitas vezes, faz com que você e eu suemos o quê? Sangue. Porque fazer a vontade de Deus, para a carne, para o homem, é o quê? Humilhante. Fica nessa posição que você está, de adorador, daquele que busca, do que confia, do que não abre mão. Porque o teu sofrimento é uma leve e momentânea tribulação que produzirá na tua vida eterno peso de glória. Andemos na palavra, na luz da palavra. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Crer somente. Creiam. Creiam. A sua família é importante para Deus. A minha família é importante para Deus. Então não se perca nas ilusões do seu pensamento e no seu coração vazio sem oração. Porque o coração que fica vazio, ele pensa 1001 coisa que não tem nada a ver com Deus. Então, quando você alimenta o seu coração com oração, você está firme nas promessas. Mas estão rindo de mim, pastora. Eles têm dente, tem boca para rir. Deixa rir. Deixa. Eles dizem que não vai acontecer nada comigo. Riram de Noé. Noé pregou o evangelho, anos.
anos, arrependei-vos, arrependei-vos, e construindo a arca, anos, ele pregou, insistiu com Noé. Noé insistiu com aquela geração. Quantos foram salvos dentro daquela arca? Noé e a família dele. Então, certamente Noé não estava capacitado para pregar o evangelho. Certamente Noé estava com alguns distúrbios na mente dele, porque ele conseguiu levar a família dele para dentro da arca. E já que a humanidade não ouviu a voz de Noé, o chamado arrependimento, entra os animaizinhos, vamos embora, um par deles, vamos embora, porque esses me ouvirão. Compreendem? Deus tem o melhor para nossas vidas, mas existe algo muito importante na vida do crente, se chama oração. É o pilar, é o sustento, é o alicerce da tua vida, da vida da igreja. Oração é buscar que a vontade do homem seja feita no céu. Quando você se prostra, você fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Aí é a sua oração. Mas aí você deseja o quê? Mas que seja feita a tua vontade. Aí a vontade dele será feita na terra. Então Lucas esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, 14:39 fala assim, e uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões, mas, porém, mais intensamente, Lucas 22:44 fala, e em grande agonia, orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, nós já oramos até o sangue? Ou no meio da oração, fraca, débil, nós paramos e questionamos? Nós precisamos ter exercício pleno de fé em oração. Jesus orou e dizia assim, Abba, Pai. Esse termo aramaico significa papai. Ele denota o quê? Quando você chama Deus de pai, papai, papai, você está denotando o quê? Intimidade com Deus, confiança. Jesus não estava orando a uma divindade distante, indiferente, mas ele estava orando ao seu Pai. Então, ainda que se levante um exército contra você, se você colocar os olhos no Pai das luzes, todos eles cairão diante de você. Você tem que se fortalecer em oração. Jesus estava lá de joelho, se fortalecendo em oração, porque ele teria que enfrentar o Calvário. Aí muitos pregam por aí, Jesus fez para que você não fizesse. Quem disse? Se Deus fala, sejam os meus imitadores, então é Cristo em nós, Cristo conosco, é a esperança da glória. Ele fez para nos libertar, ele suportou a dor, ele não conhecia pecado, ia conhecer no nosso lugar. E ele estava aflito, porque sempre foi santo, 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 3 vezes santo, e foi conhecer pecado. E ele orou para quê? Para suportar o que vinha. Muitas vezes Deus não nos tira de imediato da situação, mas ele nos treina no meio da situação. Ali na oração nós saímos mais capacitados para enfrentar a situação, irmãos. Às vezes quando eu digo, orem pelos seus filhos antes que eles casem, orem já
orando pelo futuro deles. Abraão foi lá e deu dízimos dos levitas, quando eles ainda nem existiam. Ele já estava preparando o ministério dos levitas. Assim somos nós. Temos que orar pelos nossos, orar para que Deus prepare um bom futuro para eles cercados de oração. A oração é uma muralha de fogo. Mas enquanto nós tivermos vida, ainda dá tempo para você orar, para cercar. Mas está tudo estrambelhado, pastora. Não tem importância não. Deus é especialista em colocar as coisas no eixo. Comece a orar desde então por situações, por coisas que te preocupam, antes que aconteça. E aí, quando acontecer, não quer dizer que estejamos isentos. Quando acontecer, estamos o quê? Mais fortes. Estamos seguros. Prontos para resistir à adversidade. Com mais lucidez espiritual, com mais mente de Cristo no meio da situação. Amém? Amém, glória a Deus. Então Deus, ele é onipotente e também amoroso. Ele não é um Deus distante e indiferente a você. E o mesmo que pode fazer todas as coisas, também tem um relacionamento íntimo e estreito conosco. Então ele tem um relacionamento íntimo com você. Você não pode negligenciar só porque você não vê Jesus com você, mas você sabe que ele está, para poder fazer coisas que não condiz com a palavra dele, nem com o caráter dele, nem com o caráter de alguém que se chama filho de Deus. Nós temos que cortar as arestas em muitas coisas. Às vezes, não tem revelação. A Bíblia é uma revelação constante. Constante. Nós não precisamos de movimentos, de gritos, de sapateado, de bater mão, de falar em 300 idiomas, de língua. Não precisamos. Nós precisamos compreender a Bíblia e todo dia sermos transformados de glória em glória até ser dia perfeito. É isso que nos faz filhos de Deus. Então vamos lá. Nós podemos chamar Deus de Pai, então tudo se torna o que mais suportável. Pois a mão do pai nunca ocasionará ao seu filho uma lágrima desnecessária. Depois de orar 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, irmãos, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Jesus apropriou-se da vitória. Ele encontra paz para o seu coração, sabendo que estava aguardando ele. Ele encontrou paz no coração dele e está pronto a enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio e a morte. E nós aqui estamos chorando por coisinhas? Hein? Somos filhos de Deus? Olha o que ele suportou. Prisão, açoite, escárnio e a morte. O teu Deus não é um deusinho, não. Não é um deusinho. É um Deus triunfante que triunfou por tua causa, por minha causa. Mas eu já estou tanto tempo orando por isso e não acontece. Enquanto você tiver esse sentimento no coração de que Deus não está nem aí, eu acho que Deus não vai fazer, não vai acontecer nada. Não vai, não. Porque Deus quer formar um caráter em você. Sabe por que ele quer? Não é porque ele está indiferente à tua situação, não. Ele está interessado em você. Compreende isso? Deus, ele às vezes não nos tira de uma situação difícil, porque ele quer lapidar nosso caráter.
porque Ele está preocupado conosco. E depois que a nossa arrogância, a soberba caírem por terra e você for transformado à imagem de Cristo, aí, irmãos, sai de baixo. Como nós cantamos ainda há pouco, a vitória vem. A vitória vem. Mas a maior preocupação de Jesus não é o que você está passando. Não é. Porque aquilo ali, ele resolve em 2 palitos. Aliás, menos de 2. Mas o que interessa para Cristo é você. É você que terá que dar conta no dia do juízo das suas obras, das suas atitudes, da tua caminhada, daquilo que você faz. É você que ele está preocupado. Então corra para ser transformado. Para não ficar rodando assim, ó, na terra prometida e nunca entrar. Então ele estava preparado para o confronto. Nós somos lapidados e preparados por Deus para o confronto. Quando oramos, Deus nos prepara. Jesus, sem hesitar, vai adiante em direção à cruz. Que ele falou, vamos, que o traidor chegou. Estou sendo entregue aos meus inimigos. Então, com firme resolução, ele beberá o cálice e sofrerá o horror que temeu no Getsêmani. Ele estava lá temendo porque ele ia conhecer o pecado. Mas ele estava debaixo de uma promessa. E você e eu estamos debaixo de uma promessa. E que promessa é essa? Deus diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. Mas nós precisamos ser transformados. De dentro para fora. Ok. Então, com firme resolução, ele foi para o Calvário. Ele foi beber o cálice do horror. Então, esta é a vontade do Pai. E fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. Eu sou crente, não é assim que andam falando por aí? Eu sou crente. É um modismo, eu sou crente. Ó, até o diabo é crente. Ele acredita que Jesus é o Senhor. Agora, ser cristão, deixa eu te falar, que fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. 14:36 fala assim, e rogava, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. São possíveis ou não são possíveis? São possíveis. Então, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Aguenta firme, irmãos. Aguenta. Deseja ter mais de Deus em tudo do que ver essa situação que você quer ver resolvida, porque ela vai se resolver. O compromisso com Deus inegociável é fazer a vontade do Deus Altíssimo. E muitas vezes fazer a vontade do Pai é sacrificar os desejos da nossa carne. Os discípulos de Jesus não oraram, nem vigiaram, e por isso dormiam. E os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio de oração. Por que não oraram? Porque não oraram, caíram em tentação e fugiram na hora do vamos ver. 14:50 fala assim, logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Quer dizer que só Jesus estava pronto. O resto estava tudo com medo e fugiram. Abandonaram. Então, sem oração, a tristeza domina. Lucas 22:45 fala, assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos,
Os encontrou o quê? Adormecidos. Exaustos de quê? De tristeza. Muitos deixam de orar por tristeza, cansados, sobrecarregados, e eles não avançam. Não dão a resposta certa para o inimigo das nossas almas. Sem oração, agiremos na força da carne, como Pedro agiu. João 18:10 fala assim: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo de um sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Pedro, sanguíneo, era aquele que tomava partido e que dizia para Jesus: pelo Senhor eu morro. Vamos ver se ele morreu. Ele até morreu quando ele se converteu. Então Pedro, aquele que acabara de se apresentar para o martírio, não possui nem mesmo a força de manter os olhos abertos. Ele começou a sua queda no versículo 14, 27. Então Jesus lhe advertiu: todos vós me abandonareis. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele teve vários degraus. Pedro teve vários degraus na caminhada dele. A justiça própria, 14, 27, 30. Replicou-lhe Jesus: com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Nós temos que ter cuidado com isso. Ele teve sono, 14:37. Ao voltar para os seus discípulos, surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Ele teve fuga, a fuga, 14:50. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. É a primeira coisa que o discípulo faz, o discípulo que não tem vida de intimidade com Deus, a primeira coisa que faz é fugir. E ele o negou. 14:71 fala: Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Pedro negou Jesus publicamente. Não conheço, por causa do medo. E é isso que eu e você, nós fazemos isso. Nós, quando estamos sem oração, a primeira coisa que nós procuramos é nos afastar das situações adversas, é a nos justificar, a correr e a negar Jesus. Nós devemos orar e vigiar. Vigiar e orar. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas, porque você conhece a sua fraqueza, eu conheço a minha, e conhecem a necessidade de orar e vigiar, nós conhecemos a necessidade de estar vigilantes em oração. São aqueles que são fortalecidos para não cair. Não cair em tentação e triunfar em tempos de angústia. Alguns, às vezes, falam: eu não consigo. Consegue. Mas eu tenho que levantar de madrugada para trabalhar. Consegue. Consegue, irmãos. Consegue. Jesus entrou cheio de pavor e angustiado no jardim do Getsemane. E ele saiu consolado pelo poder da oração. Então, sua oração tríplice e insistente trouxe-lhe o quê? Paz depois de grande tempestade. Estava tudo turbulento dentro de Jesus. Quando ele se prostrou e ele orou e ele insistiu 3 vezes no mesmo assunto, ele saiu fortalecido. Então Jesus levanta-se da oração sem pavor, sem tristeza e sem angústia.
ele, a partir de agora, caminha para a cruz. Jesus caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele sabia o que estava sendo preparado e o que o esperava. Mas ele foi consolado por Deus nas orações. Estou indo. Ultrajado, humilhado, açoitado. Vou ser morto, cuspido, zombado. Mas, alto lá, daqui a pouco eu volto como rei. E não é diferente conosco. É só a nossa natureza terrena que tem que morrer. Sabe? Não adianta você falar, porque eu tenho uma natureza, eu também tenho. Mas que por causa de Cristo, você abandonar o furor da tua carne e se vestir, revestir de oração, um espírito de oração, ninguém vai te pegar de surpresa. Você vai ter a resposta certa, ou até mesmo ignorar. Então, ele partiu como um rei caminha para a coroação. Ele triunfou de joelhos no Getsêmani e está pronto a enfrentar os seus inimigos e a morrer vicariamente na cruz, confiante de que triunfará sobre a morte e ressuscitará. Ele ressuscitou. Ele morreu, desceu ao abismo da morte, tirou a chave da morte, ressuscitou, nos justificou, nos resgatou, nos justificou, nos fez assentar em lugares altos e celestiais juntamente com ele. Tudo isso com uma obra gloriosa, a oração. Esse é o pilar da vida do crente. É o alicerce da vida do crente. Irmãos, a oração é uma fonte de consolação. E através dela, derramamos nossa alma diante de Deus. Por intermédio dela, temos intimidade com Deus. Quando estamos na presença daquele que governa os céus e a terra, e temos a consciência de que ele é o nosso Pai, nossos temores se vão e em paz. E a paz enche a nossa alma. E em paz nós somos guiados. Amém? Amém? Assim diz o Senhor, para a glória do nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, o teu Espírito quem nos convence e que nos conduz sempre em triunfo, trabalhou no coração da igreja para que nós possamos ter uma vida de intimidade, de resolução dentro de nós, Senhor, para vivermos uma vida de busca, de eterna busca do teu Espírito Santo, Pai, de como andarmos na terra dos viventes. Pai, moldados, Senhor, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito da oração, capacitados por Ti, Senhor, para uma vida gloriosa, gloriosa daqueles que são chamados filhos do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanho conforto, pelo seu aprendizado, pelo teu grande amor, que tem nos guiado e assegurado a nossa vida, a nossa paternidade a Jesus Cristo. E o Senhor sempre nos conduz por caminhos da eternidade. Te louvamos e te glorificamos nesta manhã, porque o Senhor falou o coração da igreja. E nós aprendemos, Pai, que andar com Jesus em comunhão contigo é andar em oração e obediência. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que ora confiante,
e triunfante. Diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus.